Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabia o remédio pra curar tua ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo que dentro da gente causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Eu perco dinheiro e perco amigos, eu não quero perder tua presença, tua presença. Tua presença. Aleluia. Amém. Presença de nosso Senhor Jesus Cristo é algo extraordinário. Mexe com a gente, mexe com o nosso ser interior, nos sensibiliza e revela de fato a bênção, a presença e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Como é importante a gente estar procurando essa comunhão, essa vivência com nosso Senhor Jesus Cristo cotidianamente. E eu salto na graça dele neste instante, e quero ler na Bíblia juntamente com você. E nós temos aprendido na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo número 5, nós estaremos lendo o verso de número 24, que diz: como porém a igreja está
sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Deus assim trabalhe nos nossos corações e na nossa vida. E eu quero perguntar para você, como deve ser a convivência conjugal na sua visão? É bom lembrar que temos diversas interpretações da convivência conjugal, e não só interpretações, mas a vida prática. Tem alguns que acham que são casados, mas podem viver como solteiros, têm o seu lar, mas vivem com toda a liberdade para com o mundo, para com a sociedade. Tem casais também que cada um tem a sua vida financeira, trabalham como se fossem totalmente separados financeiramente, e cada um administra o seu dinheiro. Então são interpretações, são práticas na vida conjugal, mas a questão que nós precisamos entender é como que a Bíblia fala, como ela mostra, como Deus determina para as nossas vidas o viver conjugal, viver marido, esposa, o lar deles, como que deve ser esta administração. E então nós queremos estar atentos a isso. Claro que a gente respeita a sua opinião, mas eu quero trazer o ensino da Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele, inspirado por Deus, é bom a gente atentar para isso, ele, sob inspiração divina, ele traz orientações que são muito fortes, muito bem definidas, e eu vejo que estamos numa época em que a desestruturação conjugal é tremenda, e é exatamente por falta de voltarmos ao ensino da palavra de Deus, ao ensino que esse livro sagrado traz para as nossas vidas. E dos versos 22 ao 24 de Efésios 5, o apóstolo Paulo está falando para as esposas, a forma como elas devem estar vivendo. E nesse verso 24 eu quero destacar que nós falaremos sobre a esposa deve sujeitar-se ao esposo. E quero levantar algumas questões, pelo menos duas questões, para a gente estar observando e atentando para elas. Verso 24 diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Então a esposa deve sujeitar ao esposo como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja, ela depende de Jesus Cristo em tudo e diariamente. E assim é na vida conjugal. A vida conjugal, diz a palavra de Deus que a mulher deve estar sujeita a Jesus Cristo, como a igreja, sujeita ao esposo, como a igreja é sujeita a Jesus Cristo. É bom lembrar que Jesus Cristo é o dono da igreja, é Ele quem comanda a igreja, é Ele que é o dono, o edificador da igreja. Ele edificou a igreja. Em Mateus capítulo 16, verso 18 e 19, ele diz que sobre a pedra, que é Ele mesmo, estaria edificando a sua igreja. Então ela é dele, ela é edificada por Ele. Jesus é o sustentador da igreja e a sustenta de uma forma magnífica. Ele é o mantenedor da igreja, ele preserva a igreja no decorrer dos anos. A igreja é completamente sujeita a ele, ele cuida dela da melhor forma que existe. E esta comparação de Paulo mostra que a esposa precisa sujeitar-se ao esposo como a igreja sujeita-se a Jesus Cristo. E diz o texto, Paulo falando: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Então quero destacar que a esposa deve sujeitar ao esposo em tudo. Diz a palavra de Deus que a igreja está sujeita em tudo a Jesus Cristo,
e a esposa deve sujeitar-se em tudo a Jesus Cristo. O esposo é quem tem as rédeas da família e precisa assumir as funções cuidando dela. Então o esposo precisa estar cuidando da esposa, ele é o administrador do lar, ele é o que tem as rédeas do lar. E diria que casou-se, precisa então estar valorizando o cônjuge. Da mesma forma que Jesus ama a igreja, o esposo deve amar a esposa e a esposa deve sujeitar-se ao esposo, da mesma forma que a igreja está sujeita a Jesus Cristo. Quero afirmar categoricamente que casamento é coisa muito séria. Nos nossos dias tem sido tão banalizada a questão do casamento, mas nós crentes em Jesus Cristo, precisamos estar atentos e lembrando que casamento é coisa muito séria. No plano de Deus, só a morte pode separar o casal. E a esposa então precisa sujeitar-se em tudo ao esposo, como a igreja está sujeita em tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. À mulher cabe a submissão, ao homem cabe amar e valorizar a esposa. A mulher não tem direito de comandar o esposo. Claro que não estamos tratando aqui de algumas questões, como por exemplo, o esposo adoeceu, foi para a cama, aí a mulher tem que tomar as rédeas e conduzir, mas isso é coisa que não é o normal. O normal que a Bíblia ensina é que a mulher precisa sujeitar-se ao marido em tudo, e o marido precisa olhar para Jesus cuidando da igreja e cuidar da esposa como Jesus cuida da igreja. E a esposa precisa olhar a maneira como a igreja está sujeita a Cristo e ela estar sujeitando-se ao marido. É bom lembrar que, como já disse, dos versos 22 ao 24, a palavra de Deus através de Paulo está sendo transmitida diretamente para as esposas. A partir do verso 25, que nós vamos estudar posteriormente, nós vamos ver Deus falando através de Paulo para os maridos e chamando a atenção de como o marido deve estar tratando, deve estar convivendo com a sua esposa. Eu iniciei perguntando como deve ser a vida conjugal e não sei exatamente qual a sua interpretação, mas eu quero a interpretação da Bíblia, o que ela fala, isso que é o mais importante para nós. E hoje nós vimos que a esposa deve sujeitar ao esposo, como a igreja está sujeita a Cristo, e ela deve sujeitar-se ao esposo em tudo, como a igreja sujeita-se a Jesus Cristo em tudo, assim também deve ser a submissão da esposa para com o marido. E o marido, claro, tem que tratá-la como Jesus ama a igreja, que é o que nós vamos ver na próxima oportunidade. Deus fale ao seu coração, Deus sustente a sua vida, que Ele trabalhe os nossos corações e nos ajude a entender, acatar e abraçar a palavra dEle como a instrutora máxima para as nossas vidas. Que Ele assim nos sustente e nos dirija em todo o nosso viver diário. Amém? Vamos orar a Ele. Ó Deus e Pai, como é importante a gente poder examinar Tua palavra, tirar nela instruções importantíssimas para a nossa vida, e muito obrigado porque esta palavra tem instruções que são magníficas e com certeza nós podemos e devemos acatá-las e entender que é a palavra do Senhor e o que o Senhor fala para nós deve ser acatado e é o caminho para a gente viver bem, a gente ser bem sucedido, tanto como pessoa individual, como a família, a vida conjugal, bem como a igreja do Senhor em seu todo. Muito obrigado, porque a palavra do Senhor diz que a esposa deve sujeitar-se ao esposo, como a igreja se sujeita a Jesus Cristo, e ela deve sujeitar-se em tudo. Que o Senhor abençoe cada esposa ao Pai, ajude cada esposa a sujeitar-se ao esposo e toque no coração dos esposos para que possam estar amando a esposa, amando a sua família como Jesus ama a igreja, ama o povo do Senhor. Fale ao coração de todos nós, nos guie e nos abençoe, pois nós precisamos de Ti. E é por meio de Cristo Jesus que alegremente ao Senhor oramos e o fazemos com gratidão em nosso coração.
Amém, Senhor. Nós vamos nos despedindo. Deus te abençoe, te sustente e até a próxima oportunidade com a permissão e com a graça dele.